Qualquer trabalhador pode exigir de uma empresa os direitos trabalhistas da CLT? Motorista de aplicativo é considerado empregado? Qual a intenção por trás de uma empresa que pede ao empregado para abrir um MEI? Estas e outras questões serão respondidas na aula de hoje. Caso goste do conteúdo, clique em gostei, se inscreva no meu canal caso não esteja inscrito, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos e venha fazer parte do povo mais bem informado sobre os seus direitos. Antes de adentrarmos nos requisitos para a caracterização do vínculo empregatício, preciso contextualizar a seguinte informação. Relação de trabalho é gênero, que contempla várias formas de desenvolvimento do trabalho humano. Entre elas, temos a relação de emprego, trabalho avulso, parceiro, estagiário, eventual, autônomo. Entretanto, temos uma relação de trabalho que pode gerar diferentes tipos de vínculo. Um vínculo de emprego, um vínculo autônomo, um vínculo eventual. Nem sempre uma relação de trabalho será uma relação de emprego. E quais são os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício? Para a caracterização do vínculo empregatício, precisamos ter a presença de dois sujeitos, que serão denominados de empregado e empregador. Qual o conceito de empregado? De acordo com o artigo 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste mediante salário. Há ainda requisito da pessoalidade que está estampado no artigo 2º da CLT. Então, para ficar bem claro esse conceito, vamos explicar os detalhes de cada requisito. Pessoa física. A relação de emprego só se configura quando existe relação entre pessoa física e empregador. Sendo assim, a pessoa jurídica não pode ser objeto de contrato de emprego, por justamente faltar o requisito da pessoa física. Diante disso, podemos afirmar que se existir prestação de serviço da pessoa jurídica para empregador, não serão aplicadas normas destinadas aos empregados. É comum, infelizmente no Brasil, a tentativa de burlar esse requisito. Certos empregadores, com a intenção de não pagar as verbas previstas na legislação trabalhista, tentam por vezes fazer com que esse empregado seja contratado como pessoa jurídica. Então, é por esse motivo que nos últimos anos algumas empresas têm exigido a abertura de microempresa para a contratação? Exatamente. É o que tem se chamado de pejotização. Esse é um termo utilizado pela doutrina e jurisprudência como denominação para o fenômeno relativo à prestação de serviços por pessoa física, com subordinação, de forma não eventual, mediante remuneração, mas por meio de pessoa jurídica criada especialmente para esse fim, com o objetivo de desvirtuar e dificultar a caracterização do vínculo empregatício. Contudo, no direito do trabalho, vigora o princípio da primazia da realidade, que tem como finalidade desconstituir tais situações, empregado sendo tratado como pessoa jurídica e reconhecer o vínculo trabalhista. Pessoalidade. A pessoalidade é encontrada na pessoa física que trabalha para o empregador, não podendo se fazer substituir por terceiros. Ou seja, aquela pessoa física contratada terá ela mesma que prestar o serviço. Isso quer dizer que é necessário para a relação de emprego que a prestação do serviço pela pessoa física tenha caráter de infugibilidade. Deve-se observar que esta característica não inviabiliza eventuais substituições previstas em lei que não ferem a pessoalidade, tais como férias, licenças, mandatos, habitualidade. A pessoa física deve trabalhar de forma permanente, contínua, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, não podendo trabalhar de forma eventual, esporádica, na hora que desejar. Deve ter dia certo, hora certa de prestação de serviço. Subordinação. A subordinação é caracterizada como um submetimento às ordens de terceira pessoa, ou seja, uma relação de dependência laboral. Aqui adentramos no campo do poder de direção, coordenação e fiscalização do empregador quanto à prestação laboral do empregado.
A subordinação pode ser dividida em três. Técnica, em que o empregado depende do conhecimento técnico do empregador. Econômica, na qual o empregado depende economicamente do empregador. E jurídica, na qual o empregado está sujeito contratualmente às ordens do empregador para a obtenção de resultados em suas atividades. Atualmente, a jurisprudência trabalhista estabelece que apenas a subordinação jurídica se aplica na relação de emprego, porque o fato do empregado ter uma boa condição financeira ou ter mais conhecimento técnico não afasta a subordinação. Onerosidade. Autores que entendem que o requisito da onerosidade só estará presente quando houver um salário estipulado ou pago. No entanto, não é necessário que o empregado receba efetivamente os salários para que seja considerado o requisito da onerosidade. Basta apenas que ele faça jus ao salário ou preste serviços com intenção contraprestativa. A legislação prevê várias formas de contraprestação ao serviço prestado, como, por exemplo, pagamento em dinheiro, utilidades, parcelas fixas ou variáveis. É importante observar que a prestação de serviços a título gratuito acaba por viciar a relação de emprego. Exclusividade. Atenção! Percebam que a exclusividade não faz parte do conceito de empregado. Não é requisito. Portanto, o empregado pode ter 1, 2, 3 empregos, desde que haja compatibilidade de horários. O empregado poderá trabalhar pela manhã para um empregador, no período da tarde para outro empregador e no período da noite para um outro empregador. O professor, por exemplo, pode ter 3 anotações na carteira de trabalho e todas elas em vigor. Trabalhador autônomo pode ser qualificado como empregado? O autônomo é também pessoa física, mas exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não, e não é subordinado. O artigo 442, a linha B da CLT, refere que a contratação do autônomo, cumprida por estes todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Trabalhador eventual, como eletricista ou pintor, tem vínculo empregatício? O trabalhador eventual é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, ou seja, presta serviços esporádicos a uma ou mais pessoas sem fixação jurídica a uma fonte de trabalho. Um bom exemplo pode ser o eletricista que repara as instalações elétricas na empresa, o pintor ou uma diarista. Por não se confundir com o empregado, o trabalhador eventual não é regido pela CLT, não fazendo jus aos diversos direitos trabalhistas. O trabalhador eventual tem previsão legal na Lei 8.212 de 91. E quanto ao trabalho voluntário? O serviço voluntário é disciplinado pela Lei 9.608 de 98. Considera-se serviço voluntário, para os fins desta lei, atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada com fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Diferencia-se da relação de emprego em razão da ausência da onerosidade. Sendo assim, pode-se dizer que o trabalho voluntário é não oneroso, ou seja, gratuito. O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Agora prestem bastante atenção, para que os vínculos não sejam descaracterizados, alegando não ser um trabalho voluntário. Há requisitos no artigo 2º, onde o serviço voluntário tem que ser exercido mediante a celebração de um termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador de serviço voluntário. Nele, devendo constar o objetivo e as condições de seu exercício. Motorista de aplicativo é considerado empregado? Não, por faltar a caracterização de um dos 5 elementos da relação do emprego, a subordinação. Por mais que a empresa possua um sistema de feedback, uma ferramenta utilizada para a gestão de recursos humanos, cuja finalidade sirva para o desenvolvimento das equipes, para o desenvolvimento dos motoristas do aplicativo,
eles possuem uma autonomia e flexibilização em sua rotina. Como, por exemplo, o motorista pode deixar o sistema offline por tempo indeterminado se ele quiser e possui horários e local de trabalho autônomos, ou seja, onde ele quiser e no horário que ele quiser. Dessa forma, percebe-se claramente a completa ausência de subordinação. Serei empregado independente do tipo de atividade? Sendo atividade ilícita, não é possível o reconhecimento do vínculo empregatício. A orientação jurisprudencial número 199 da SDI1 do TST discorre sobre o assunto, considerando nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, tendo em vista a ilicitude desta atividade. Outro exemplo seria o caso dos bingos, porém é importante destacar que a impossibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício é sobre a atividade ilícita do estabelecimento. Agradeço a você que ficou até o fim deste vídeo. Caso tenha gostado do conteúdo, dê o seu joinha, se inscreva caso não seja inscrito e compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e com aquela empresa que teima em fazer tudo errado. Obrigada!